Fico até emocionada, porque levei muito tempo, foi muito cansativo. Mas não desisti e consegui. Estou muito feliz de ter conseguido. E fico muito feliz, porque muita gente lá no meu trabalho queria medicina. É uma quantidade assim, gigante de pessoas que tentaram medicina e desistiram. E o pessoal vendo que eu consegui, que dá para fazer, a pessoa ficou muito feliz. Falou assim: caramba, dá para fazer, estou muito feliz, fico orgulhosa por você. Eu falei assim: poxa, dá. Eu não tinha, desculpa, eu não tinha muitas horas do meu dia, eu ficava muito cansada. Eu tinha mais ou menos, sei lá, umas 3, no máximo 4 horas. E eu ter que ficar, acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para estudar, foi muito, foi muito difícil para mim, era cansativo. Tinha momentos que eu falava assim: ah, eu acho que eu preciso descansar, mas eu não conseguia dormir, eu não conseguia ouvir uma música, porque aquela coisa na cabeça, tem que estudar, tem que estudar. E eu sabia que se eu desistisse, todos esses 10, 11 anos que eu levei, eles não tinham servido para nada. Tudo que eu abdiquei, tudo que eu deixei para trás, eu deixei de fazer, já era. E, cara, e coisa ruim, pensamento negativo vem na sua cabeça o tempo inteiro. Eu sabia que se eu desistisse, toda vez que chegasse um desafio na minha vida, eu ia falar assim: ah, eu não consegui passar no vestibular, eu não vou conseguir fazer isso também. Então eu falei assim: eu precisava daquilo, eu precisava dessa aprovação. Então aí, seja muito bem-vinda ao podcast do Obrigada. Resolve. Que bom que você está aqui. E queria começar com um resuminho. Você consegue contar um resuminho da sua história? E onde você passou? Vitória, vou começar então pela minha trajetória, assim, sabe? Tô tentando vestibular. Já tem 11 anos, bastante tempo. Antigamente eu queria fazer engenharia. E em 2019 eu mudei de ideia, mudei para medicina. Mas esse tempo todo, né, eu tô tentando conciliar o trabalho e os estudos vestibular. Em 2010 eu entrei para aeronáutica, eu sou segundo sargento da aeronáutica, sou controladora de tráfego aéreo, trabalho no controle de São Paulo, PP São Paulo. Não trabalho na torre, né? Muita gente, quando a gente fala de tráfego aéreo, as pessoas pensam que a gente trabalha em torre, trabalha no controle, onde a gente controla Guarulhos, Congonhas, Campinas, Marte, São José dos Campos, é bastante coisa, tem bastante lugar, é bem estressante, é um trabalho estressante. Aí eu entrei na aeronáutica, fiz a IAR, né, o concurso IAR. Eu cheguei até a pensar em fazer em ITA, na época eu fiz AFA, fiz EFON e fiz IAR, eu entrei em 2010, me formei em 2010 mesmo. E fiz o treinamento em 2011 e fui para minha unidade, cada um vai direcionado para sua unidade, eu sou carioca, mas o lugar mais próximo que tinha de abertura de vaga para mim foi São Paulo. E eu vim para São Paulo em 2012. E eu comecei estágio no meu trabalho, né, que a gente faz estágio prático, né? Primeiro a gente está passada por simulador, a gente faz estágio prático na unidade. Cheguei em São Paulo em 2012. E eu já comecei a conciliar cursinho presencial com o trabalho. Você E sempre teve essa clareza, assim, que você estava trabalhando nisso, mas você queria medicina. Não, então, eu tive muita dúvida quando eu saí do ensino médio, me formei em 2008. Quando eu saí do ensino médio, eu tinha muita dúvida do que eu ia fazer em questão de vestibular de carreira. Então, a aeronáutica foi uma saída rápida por conta de trabalho. Eu entrei com 18 anos e eu falei assim: eu vou entrar, vou fazer, e eu posso ter um pouco mais de clareza do que eu quero para o futuro, que eu vou fazer. Então, eu fui pensando, e quando eu comecei a prestar, quando eu pensei, primeiramente, comecei para fazer para engenharia, eu pensei em engenharia civil, eu ainda queria manter no âmbito militar. Eu falei assim: vou fazer engenharia civil, depois eu presto prova para oficial e vou continuar a carreira. Mas conforme eu fui estudando e eu fui vendo, muita gente falava em questão de medicina, era até engraçado, muita gente falava assim: poxa, por que você não faz medicina, tem a ver com você? E medicina era uma coisa que eu nunca tinha pensado na possibilidade, porque era uma coisa difícil. Tanto que, por exemplo, quando eu fiz prova militar, eu nem cogitei fazer IMITA, porque é muito difícil, eu não vou fazer, nem vou pensar em fazer isso. Então eu comecei a pensar: mas por que eu não posso fazer? Poxa, eu me identifico com medicina. Medicina é uma profissão bem ampla, bem diversificada. Eu posso fazer, posso tentar. Mas eu ainda lutei contra isso. Eu fui tentar fazer só lá para 2019, sendo que eu comecei a estudar em 2012. E esse percurso todo que eu fiz até chegar em 2019 foi muito cansativo para mim, porque o trabalho é muito cansativo. Então, eu estava tentando conciliar os estudos
com as coisas do trabalho, né? Porque a gente tem o meio da parte aeronáutica de controle de tráfego aéreo, né? Então eu preciso fazer, a gente faz reciclagem, a gente precisa fazer, a gente tem aulinha obrigatória, você precisa saber NOTAM, precisa saber ICA, precisa saber um monte de documento. E tem a parte militar também, eu participo de formatura, eu já fui fiscal de prova do ITA. Então, você tem as obrigações da parte militar e tem as obrigações da parte de controle de tráfego aéreo. Então, aquela adaptação de conhecimento que eu precisava estudar para o trabalho e estudar para o vestibular. E o que eu fiz, assim, acho que o mais de errado que eu fiz é porque a minha vida inteira eu sempre estudei errado. Eu sempre fui de deixar para cima da hora, a prova tá chegando, então eu estudo em cima da hora e eu decoro. Quando eu comecei a fazer a prova para vestibular, eu achei que estava tudo ótimo para mim, principalmente nas matérias que tinham caído no meu concurso militar. Falei assim, matemática, física, assim, eu já estudei, então tá de boa para mim. Quando eu comecei a fazer simulado e comecei a ver que eu não sabia, que eu não lembrava nada, eu tive a sensação de que, nossa, eu nem fiz ensino médio, eu não lembrava de absolutamente nada. Então, eu comecei a perceber que eu não estava evoluindo. E eu falei assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente. A primeira coisa que eu pensei, eu preciso criar rotina. Eu sempre acordei tarde. Eu era uma pessoa, não era uma pessoa noturna, eu nunca consegui ficar acordada até de madrugada, mas eu sempre enrolei para dormir. Então, quando eu comecei, eu falei assim, vou começar a criar uma rotina, vou começar a criar um hábito, vou criar um escritório, um espaço para mim. Vou me organizar, fazer todas as coisas. Eu lembro exatamente o primeiro dia que eu falei assim, hoje eu vou acordar cedo. Isso aí foi em 2012. Hoje eu vou acordar cedo. Eu não consegui acordar antes das 9 horas da manhã. Então eu levei muito tempo e no trabalho, eu trabalho por, não falei, mas eu trabalho por escala, a gente tem 3 turnos, tem turno da manhã, turno da tarde e turno de madrugada. Então, quando a gente trabalha de manhã, eu tenho que estar no trabalho 5h30 da manhã. E eu acordava 4 horas, 4h10 da manhã. Então eu pensei assim, não tem como eu mudar isso. Eu preciso, quando eu trabalho de manhã, eu acordo muito cedo. Então, eu preciso me organizar para um dia que eu tiver de folga, eu conseguir acordar cedo. Hoje em dia, naturalmente, eu consigo acordar às 5 horas da manhã, mas eu levei muito tempo para me adaptar. Se eu acordo num dia de folga, 9 horas da manhã, até que seja 7 horas da manhã, é ainda muito tarde, porque no dia que eu trabalho de manhã, eu fico muito cansada. Então, eu precisei adaptar meu horário, questão de alimentação, comia besteira, exercício, ia para academia um dia na semana, 2 dias na semana, eu precisei criar aquele padrão de vida, né, um normal. Vou ajustar o meu horário, vou ajustar um horário específico que eu vou poder estudar. Preciso estudar no meu trabalho, preciso achar um horário para fazer, para treinar, e precisava lapidar outras coisas que eu tinha faltando de ensino, de estudo, de escola pública, dessas outras dificuldades. E aí você foi estudando, então, no cursinho presencial ou no online? Eu fiz 3 anos de cursinho presencial, fiz noturno, que é totalmente diferente de cursinho diurno, eu fiz no objetivo. E como eu não tinha muito tempo, eu gastava muito tempo de deslocamento. Eu levava 1 hora para chegar. Eu estudava lá na Paulista, então eu levava 1 hora para chegar. E depois eu emendava, eu saía do cursinho, eu emendava, ia para o trabalho, ou eu saía do trabalho 6 horas da manhã e já ia para o cursinho às 7, então ficava muito cansativo. Eu falei assim, não tem como eu fazer cursinho, não tá dando jeito, eu preciso estudar em casa. Vai ser mais prático para mim, vai ser mais proveitoso para mim e vou estudar. E comecei a procurar umas plataformas. Lá em 2013, 2014, você não tinha tantas opções. Hoje em dia, você tem um pouco mais de opções. Mas a plataforma central que eu usava mais foi, na época, que era o Biologia, que era do Jubilu, que agora é a Prova Total. Eu falei assim, em vez de ter um monte de plataforma, um monte de coisa, eu usava uma plataforma só. Eu usava aquela plataforma dele, eu tinha alguns materiais, alguns livros e comecei a estudar. Mas aí eu caí naqueles erros de pega o conteúdo e faz uma montoeira de exercícios. Então, tinha lá uma matéria, tinha 30 exercícios, eu falei assim, vou fazer os 30 exercícios, vou fazer os 40 exercícios, porque eu tinha a sensação de que se eu não fizesse tudo, eu não sabia, não dominava a matéria. Então, bati nesse erro várias vezes. E depois, aquele ciclo de módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 50, eu seguia o módulo e eu não voltava. Então, eu comecei a ver assim, tipo assim, eu sentia que eu estava aprendendo, que eu estava evoluindo, mas nas provas não evoluía, eu não crescia. Aí eu falei assim, gente, eu tô fazendo alguma coisa errada. E eu sentia também, em questão de absorver conteúdo, eu sentia que eu tinha dificuldade. Eu via alguma coisa, assim, eu lia alguma coisa, algum documentário, uma coisa simples. Eu li um documentário, eu li alguma matéria, eu pensava assim, vou tentar explicar para alguém. Eu tinha dificuldade de recuperar isso e conseguir explicar, colocar isso em palavras para as outras pessoas. Eu falei assim, cara, eu tô com muita lacuna, eu tô com muito gap. Então, eu não lembrava de nada do meu ensino médio. Eu precisava fazer como se fosse um ensino médio todo de novo, recuperar tudo de novo.
E aí eu fui treinando, aí eu cheguei a fazer um curso. A primeira coisa que eu fiz, isso foi em 2017, falei assim, vou fazer um curso de memorização, de leitura rápida, porque eu sempre fui a última a terminar as provas. Eu não conseguia terminar o Enem de jeito nenhum. Demorava muito tempo, ficava muito cansada. Ficar horas estudando, tipo, 3 horas estudando, para mim era absurdo. Dava muita dor de cabeça, eu ficava muito cansada. Aí eu fiz um curso de memorização, eu nem sei se ele tem esse curso mais, do Renato Alves, me ajudou. Aí eu fui começando a entender mais ou menos o que eu precisava fazer, que eu não precisava ficar transcrevendo videoaula, que era uma coisa que eu fazia também, que eu pegava, eu assistia uma videoaula e eu ficava anotando tudo quanto é palavra, fazia resumos muito grandes, que depois eu nem olhava aquele resumo direito. E depois, uma coisa que depois, no futuro, eu acabei comprando, que me ajudou, é um item caro para você ter, é um tablet, né? Eu comprei um iPad, para, em vez de eu precisar ficar imprimindo, que eu gastava muito tempo imprimindo provadinha, imprimindo conteúdo, imprimindo apostila. Então, tendo um tablet para botar tudo em PDF e tendo uma canetinha ali, que eu tenho um iPad, eu pego a caneta e eu marco ali, já me economizou muito tempo, muita coisa. Então, foi muito bom. E quando que você entrou no Sniper, assim, na sua trajetória? Eu entrei no Sniper em 2021, fiz 2021, que eu também sentia, falei assim, olha, tem alguma coisa ainda que tá faltando, eu não tô conseguindo, é muito tempo. E foi um momento que eu comecei, que no meu trabalho começou a melhorar as coisas depois que veio a pandemia. E depois da pandemia, o pessoal lá começou, fez uma reconfiguração, questões de horários, antigamente era muito mais cansativo, muito mais estressante, e começou a modificar. Então, o meu trabalho ficou mais tranquilo, né? E depois você vai ficando mais antigo no trabalho, não vai ficando tão estressante, você não passa por tanto estresse, as coisas vão começando a ficar comuns para você. Eu falei assim, ainda tô com alguma coisa, ainda tô fazendo alguma coisa errada, então eu preciso de alguém que me direcione. E eu conheci você, acho que foi pelo YouTube, e eu falei assim, vou fazer. E eu até tenho anotadinho, que você tinha bastante aulas, assim, eu cheguei até a anotar. Como é que eu peguei aqui, você consegue ver? Eu cheguei a fazer umas anotações, eu coloquei o que você falou, e anotei, fiz anotações, falei assim, assista as aulas com apostila, faça mapas mentais, simule explicar essa matéria para alguém, não faça toda a lista de exercícios. Então, eu comecei a anotar, comecei a ver as coisinhas assim, comecei a seguir. Uma coisa que me ajudou muito, você tem bastante vídeo no YouTube, você faz muita recomendação de livros, de leitura de livros. Eu falei assim, porque uma coisa é quando alguém tá falando para você, eu acho que para mim funciona mais quando eu vou lá atrás e vou ver. E eu até tenho, e eu comprei esse daqui, ó, Fixe o Ele é Conhecimento. ótimo. Eu achei muito bom. Eu achei muito bom. E me ajudou pra caramba. Eu li ele. E esse daqui, a única coisa, que acho que foi até o. Não sei se foi você ou se foi o Ju. Também. Esse aqui é muito bom. Pra gente ter um pouco mais de foco, porque não dá pra abdicar de tudo. Eu fiquei muito tempo estudando, né? Batalhando, tentando aquilo, porque desde que eu comecei vestibular, eu queria muito a USP. Então, eu sempre quis USP. Tanto que o lugar onde eu moro, o apartamento que eu moro hoje, eu escolhi ele porque ele era o mais próximo da USP que tinha, da minha opção. Então, eu moro aqui desde 2014, pensando, vou estudar na USP. Aí eu pensei em engenharia, e depois, quando eu modifiquei, eu pensei assim, vou fazer medicina e vou fazer para a USP. Eu achei que não valeria muito a pena eu pensar em várias possibilidades, em questão assim, eu acho que seria muito transtorno na minha vida de eu talvez ir para um outro lugar. Não julgo ninguém, acho que cada um tem que saber as opções que você tem que fazer. E eu quis pensar, até no livro fala isso, eu quis pensar grande. Eu quis, assim, eu vou pensar grande, eu vou fazer. Eu só tentava medicina na USP, assim, eu vou tentar medicina na USP, e cansei de ficar no mais ou menos, assim, porque quando eu fiz ensino médio, eu fiz prova também, concurso. Eu fiz Cefet, fiz FATEC e fiz o Setur, onde eu estudei no Setur. Eu queria passar na Cefet e eu não passei. Eu passei na FATEC e passei no Setur. Quando eu fiz a prova militar, eu fiz AFA e Arefom. Eu queria AFA, não passei na AFA. Passei na FOM, passei na AFA. Falei assim, dessa vez eu não vou ter plano A, B e C. Vou ter plano A, acabou, eu vou fazer aquilo ali, vai ser isso. Foi cansativo, eu falei assim, muita gente virou para mim e falou assim, por que você não faz uma faculdade que seja mais fácil, mais tranquila para você? Você já teria passado. Eu falei assim, não, eu não vou fazer outro lugar, eu vou fazer a USP, e vou fazer medicina, e vou passar, e acabou. E eu acho que foi melhor para mim, foi direcionado, porque às vezes a gente tem muita limitação na nossa mente, fala assim, não vou conseguir, vai ser muito difícil, não vai dar para mim, porque eu trabalho, já estou mais velha, tenho 31 anos, não vai dar certo para mim. É só você arriscar e vai. E tenta fazer, né? Olha só. E assim, é muito impressionante como você persistiu por vários anos
concorda? Então, Uhum. assim, são anos, não são, assim, horas, não são dias, são realmente continuar estudando, persistindo, e aí até sair sua aprovação, que é no comecinho de fevereiro de 2023. 2023, é verdade. Demorou bastante, mas é porque com o trabalho, né? Sim, Eu poderia ter. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso, né? Foi o que eu disse. Eu abdiquei de muitas coisas, mas de outras nem tanto. Eu falei assim, por exemplo, eu precisaria do inglês, por exemplo. O inglês é importante para o meu trabalho, é importante para a vida, você precisa saber, é uma língua básica. Então, eu fiz cursinho de inglês, eu fiz 8 módulos, eu fiz cultura inglesa e fui até o avançado. Então, era uma coisa que eu precisava, mas uma coisa que tomou muito tempo também em questão de estudo, porque você chega num momento assim do avançado do inglês, você precisa fazer muita coisa. Eu tinha livro para ler de inglês do cursinho, tinha redação de inglês para fazer, então isso me tomou tempo em questão do vestibular. Então eu tentei tirar algumas coisas em questão de vida social. Tinha muita coisa que eu negava, as pessoas me chamavam, vamos fazer alguma coisa, vamos para o churrasco. Eu falei, não posso, estou estudando. Mas eu não negava 100%. Então, a minha família é do Rio, então não dava para, por exemplo, eu falar assim, ficar anos, assim, não vou mais para casa dos meus pais, porque eu gasto tempo de deslocamento, levo 5, 6 horas para chegar no Rio, na casa dos meus pais, tudo mais. Chega lá, eu não consigo ficar isolada, meus pais vêm conversar, minha irmã, minha sobrinha. Então, eu falei assim, tinha alguns momentos, eu não ia para o Rio muitas vezes, eu ia umas 2 vezes no ano, então eu precisava administrar isso. Eu falei assim, tem coisa que, por exemplo, desenhar, poxa, eu adoro desenhar, tem anos que eu não desenho. Eu falei assim, eu deixei para essa área. Não posso fazer isso agora porque não é importante, não está direcionado para o vestibular. Mas eu não podia abdicar 100% das coisas. Eu fico até emocionada porque levei muito tempo, foi muito cansativo. Mas não desisti e consegui. Estou muito feliz de ter conseguido. E fico muito feliz porque muita gente lá no meu trabalho queria medicina. É uma quantidade assim, gigante de pessoas que tentaram medicina e desistiram. E o pessoal vendo que eu consegui, que dá para fazer, a pessoa ficou muito feliz. Falou assim, caramba, dá para fazer, estou muito feliz, ficou orgulhosa por você. Eu falei assim, poxa, dá. Eu não tinha, desculpa, eu não tinha muitas horas do meu dia, eu ficava muito cansada. Eu tinha mais ou menos, sei lá, umas 3, no máximo 4 horas. E eu ter que ficar, acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para estudar, foi muito, foi muito difícil para mim, era cansativo. Tinha momentos que eu falava assim, eu acho que eu preciso descansar, mas eu não conseguia dormir, eu não conseguia ouvir uma música, porque aquela coisa na cabeça, tem que estudar, tem que estudar. E eu sabia que se eu desistisse, todos esses 10, 11 anos que eu levei, eles não tinham servido para nada. Tudo que eu abdiquei, tudo que eu deixei para trás, eu deixei de fazer, já era. E, cara, e coisa ruim, pensamento negativo, vem na sua cabeça o tempo inteiro. Eu sabia que se eu desistisse, toda vez que chegasse um desafio na minha vida, eu ia falar assim: eu não consegui passar no vestibular, eu não vou conseguir fazer isso também. Então eu falei assim, eu precisava daquilo, eu precisava dessa aprovação. E uma outra coisa que atrapalhou para mim, porque sempre falava em questão de vestibular da FUVEST, a FUVEST é muito difícil, as questões são muito difíceis, e eu sempre foquei em entrar pelo Enem. Eu falei assim, eu vou fazer pelo Enem, o Enem é mais simples e tal. Eu acho até complicado falar que o Enem é mais fácil, porque tem muita gente que passa pela FUVEST não passa pela ENEM, ou passa pela ENEM não passa pela FUVEST. E eu bati muito e falei assim, eu vou passar pela ENEM, porque é mais simples e tudo mais. E no final das contas, eu passei pelo vestibular da FUVEST, tendo focado ainda mais pelo ENEM. Eu fiz muito mais redação do ENEM, eu fiz muito mais provas do ENEM. E no final das contas, eu nem achei que eu fosse conseguir passar para... Eu nunca tinha passado para a segunda fase pelo vestibular da FUVEST. Eu nunca tinha passado para medicina, para engenharia já tinha passado. E para a Unicamp, os únicos lugares que eu fiz era o Enem, Unicamp. A Unicamp eu fazia mais para treinar, mas a Unicamp já tinha passado várias vezes para a segunda fase, mas a FUVEST eu nunca tinha passado para a segunda fase de medicina. E eu focando ainda no Enem, e eu consegui passar, e eu ainda falei assim, não, a FUVEST é mais difícil, não vou conseguir treinar tanto assim, e eu consegui passar pelo vestibular da FUVEST. Se eu tivesse treinado, se eu tivesse me focado muito mais no vestibular da FUVEST, porque pelo que eu percebi, eu tinha muito mais facilidade na prova da FUVEST, a configuração da FUVEST, do que no Enem. Eu teria ido melhor antes, minha nota tinha sido melhor agora, mas... mas deu certo, né? Fazer exercícios, eu fiz
dar um resuminho, né, de como que eu fiz. Ano passado não, em 2021, 2021 foi o ano que eu vi praticamente todas as videoaulas, então eu fechei a maioria dos conteúdos. Então, eu criei muito mapa mental que eu precisava de imagem, eu precisava ver daquelas coisas, e era difícil você achar de apostila que tivesse, então eu precisei criar. E demorei um pouco de tempo, mas não tanto, fazendo pelo iPad, e fiz aqueles mapas mentais, dei uma zerada no conteúdo, e quando foi em 2022, eu não assisti nenhuma videoaula. Eu assisti 0 videoaulas, eu fiz só exercício. Eu fiz exercício, 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 que era uma coisa que antigamente eu tinha medo de fazer. Você fica assim, eu não terminei de ver a matéria toda, eu não terminei de ver o conteúdo todo, acho que eu não vou fazer exercício, não vou fazer simulado. E eu só fiz exercícios. Eu sei que você não gosta muito daquele método de revisão, fazer 7 revisões, voltar, alguma coisa assim, mas só que eu não fiz em revisão, eu fiz em exercício. Eu separei mais ou menos uns 12 conteúdos de cada matéria, das matérias mais importantes, porque eu foquei mais no Enem, né? De naturezas, biologia, matemática, física e química, né? Física, química e biologia, mais matemática. Então, eu juntei essas matérias, de cada matéria eu peguei 12 conteúdos mais ou menos, e eu entrava nesse ciclo de conteúdos. Então, eu fazia matemática, física e química, aquele mesmo conteúdo, fazia pelo estuda.com, que é excelente, que você consegue ver. Aí eu comecei a fazer pelas questões fáceis, eu selecionava lá as questões fáceis. Se eu tivesse acertado, a minha meta era 80%, se eu tivesse acertado 80%, eu partia para as questões médias. Acertava 80%, partia para as questões difíceis e ficava ali naqueles ciclos de difíceis. Aí todo mês eu voltava naquela mesma matéria, e voltava, e fazia simulado, e fazia algumas redações, e fazia todo esse ciclo. Só fiz exercício. Olha só, muito legal. E assim, como que você vai fazer agora para a USP? Isso passava na sua cabeça lá atrás, enquanto você estava estudando, por exemplo? E se eu passar, como eu vou conseguir trabalhar, estudar? O que que você pensava sobre isso? E, Como você vai e, fazer? então, a princípio, como eu trabalho por escala, eu posso trabalhar final de semana, posso trabalhar de madrugada, posso Hum, trabalhar e tudo mais. A minha pretensão sempre foi sair, não tem como eu conciliar. Tem algumas pessoas que são médicas, mas só que você consegue conciliar, lá do meu trabalho, né? Você consegue conciliar o trabalho, mas, por exemplo, a residência não dá para fazer, porque residência é mais puxada e tudo mais. E eu sempre achei que não valeria a pena eu conciliar duas coisas, porque você faz duas coisas e você acaba fazendo mal feita as duas. Então, no início que eu estava tendo dificuldade no estudo, então eu não estava indo bem, nem nos estudos, nem no trabalho. Então para mim é muito fácil eu sair do trabalho, né? Só eu, se eu quiser ir lá agora, hoje, e pedir para sair. Então, por enquanto, o primeiro ano já tinha visto o cronograma de aulas, né? Tem alguns dias que não tem aula à tarde. Então, por enquanto, eu ainda estou conciliando que o primeiro ano é mais facilzinho, a primeira semana de recepção, eu só vou vendo. Se eu tô vendo que está muito puxado, muito apertado para mim, eu só vou lá no trabalho, dou baixa e saio. Mas eu não pretendo ficar, eu pretendo ficar 1 ano, 2 anos no máximo, até dar, né? E o que eu fiz, a escolha que eu fiz antes, né? Eu moro bem pertinho da USP Pinheiros, né? Dá 12 minutos aqui de casa, então é bem pertinho. sim, tá, então já está tudo pensado. Uhum. Levei muito tempo para pensar nisso, o ônibus que eu ia pegar, como que eu ia fazer, as possibilidades. Eu levei bastante tempo pensando como seria, né? Nessa possibilidade. E eu sou casada, né? Eu tenho meu esposo, então eu saindo, eu tenho ele para me dar apoio total. Não vou precisar vou ter onde morar, já tenho onde morar, não vou precisar recorrer aos meus pais e tudo mais. E tenho o apoio dele, né? Ah, que bom. Nossa, faz muita diferença. Uhum. E assim, muito, muito legal essa rotina, né, essa rotina não, essa persistência de você continuar. E quando você pensa, assim, no que passou, o que que você queria ter feito diferente ou que dicas você deixa para quem está estudando também para vestibulares concorridos? Ou, por É, exemplo, principalmente medicina? Uhum. Obviamente, quando você tem uma base boa, né? Uma coisa que eu senti, eu estudei numa escola pública, não era uma escola das piores, até era uma escola federal, estudei numa escola federal, mas como uma escola pública tem todos os seus defeitos, faltava professor, tinha matéria que a gente não aprendia, tinha falta de conteúdo e tudo mais.
Se a pessoa tem esse objetivo, eu acho incrível quando você, desde novinho, você já sabe o que você quer. Tem muita gente que tem aí 12 anos, 13 anos e já sabe, eu quero medicina. Então, quanto mais cedo você já tem aquele foco, muito melhor. Você é direcionado para uma coisa. Quando eu prestei vestibular, lá em 2008, eu prestei para várias coisas diferentes. Eu prestei para jornalismo, desenho industrial, arquitetura, direito, várias coisas aleatórias. Eu acho legal para mim que eu gosto de várias coisas diferentes, mas eu não tinha um foco direcionado. Então, se você já sabe desde novo o que você quer, então você já começa. Método de ensino, de estudo, você se antecipar, você estudar, já pensar lá na frente, fazer simulado, outras coisas, coisa que eu não fiz no ensino médio, eu nem pensei nisso. Eu fui pensar nisso quando eu já estava no terceiro ano. Então, eu já tinha perdido, 2 anos e meio lá para trás. Então, você se antecipar, você até no estudo na vida, antes de ter uma aula, você lê antes o conteúdo, antes do professor, sabe? É meio coisa de nerd, né? Mas, poxa, antes da matéria ser dada, você já se antecipar, você já olhar assim, ai, ele vai dar essa matéria hoje, eu já vou ver, porque eu já consigo tirar algumas lacunas, não entendi essa palavrinha aqui, então na hora que o professor der aula, eu já vou levantar a mão, já vou perguntar, já vou anotar, já vou fazer um resuminho, sem não deixar as coisas para a última hora. Em questão também, tipo, eu percebi a minha evolução, que foi gritante, em questão de execução de exercícios. Porque às vezes a gente fica com medo de fazer, acho que eu não vou fazer e tudo mais. E no estuda.com você consegue fazer, tipo, eu acho que eu não estou bem na matéria, tudo bem. Faz as questões mais fáceis. Você vê se você está com algumas lacunas. Estou fazendo as questões fáceis e estou errando. E você olha, uma coisa que eu fazia, por exemplo, eu selecionava de cada conteúdo no máximo 10 questões para fazer. Eu não fazia mais do que isso, que eu sabia que era muita questão para fazer, 10 questões. Então, eu olhava cada questão que eu fiz, mesmo aquelas questões que eu tinha acertado, porque às vezes a gente acerta uma questão, você foi eliminando as outras, e fala assim, eu acho que não é, mas eu não sei explicar por que não é. Então, eu tirava todas as minhas lacunas que eu tinha letrado, não é por causa disso, 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 e dentro das questões, aí eu voltava no resumo. E como eu já tinha o meu resumo todo estruturado, os meus mapas mentais dos outros anos, então eu tinha alguma dúvida, eu olhava no meu resumo, anotava bem simples, nada muito longo, era uma palavra-chave ali, ou uma imagem que eu tirava do Google, era isso, e eu seguia em frente. Fazer exercício, você consegue ver como que você está evoluindo. E fazer questão do lugar que você quer, né? Então, eu fazia questão da FUVEST e fazia questão do Enem. Se tivesse faltando um pouquinho mais desse conteúdo e eu tivesse zerado as questões sobre aquele assunto, aí eu procurava algum outro vestibular. Mas o principal, fazer questão e voltar. E você precisa fazer várias vezes. Fazer questão é muito mais cansativo do que você ficar o dia inteiro assistindo videoaula. Videoaula você consegue ficar ali 8 horas ali passando vídeo, olhando alguma coisa, mas você ficar 8 horas fazendo exercício era uma coisa que eu não conseguia, né? Porque às vezes a gente acha que quanto mais horas a gente estuda, melhor. Se você alopra muito e ficava muitas vezes, eu fazia isso antigamente, assim, hoje eu vou ficar 12 horas estudando, aí depois chegava no outro dia, eu já estava super cansada e não rendia. Então, eu percebi que, para mim, a quantidade de horas líquidas, né? Não brutas, né? Porque tem gente que fala assim, eu estudei 17 horas. Eu falei assim, tá de parabéns, porque eu não consigo estudar 17 horas. Então, mas horas líquidas, assim, que rendia, eu estudava ali, era 5 horas, no máximo 6, mas a minha média sempre foi 4 horas. Assim, estudado bem, direito, dormir direito, arranjar um horário certinho para dormir, horário certinho para acordar, para fazer exercício, alimentação. É horário, você tem que criar. Até no livro fala isso, né? Porque quando às vezes está te faltando motivação, você tá muito cansado, você tem que entrar no seu modo padrão. Qual que é o seu modo padrão? Acorda tarde, comer besteira, fica cansado, vê TV. Então, quando eu estava muito cansada, muito esgotada, eu sabia que no outro dia, porque, poxa, até se eu dormir, meia-noite se eu dormir, 1 hora da manhã, eu já acordo automaticamente, eu consigo acordar no máximo até 6 horas da manhã. Eu acordo 5 horas da manhã. Então, eu precisava estabelecer um padrão para mim. Eu preciso acordar cedo, preciso me alimentar, parar de comer besteira, preciso ir a maior parte, no mínimo 3 vezes na semana, fazer exercício, preciso estudar e arranjar o melhor horário para mim. Eu sempre fui diurna, para mim sempre funcionou a questão de iluminação, tanto que eu tinha um escritório que era uma parte menos iluminada, assim, menos iluminada que da casa. Eu troquei o escritório de lugar para vir para um quarto, né? Transformei um quarto no escritório, porque ele era mais iluminado, que batia sol. Então, tipo, o sol me incentivava. Então, eu precisava dessa iluminação. Eu falei assim, o meu horário que eu mais rendo é de manhã. Então, eu preciso acordar cedo e estudar de manhã. Se eu fosse deixar para a noite, eu não conseguia. Se eu fosse deixar, sei lá, começa a dar 7 horas da noite, eu já não estou mais funcionando, já está ruim para mim. Então, você criar rotina, você criar um hábito padrão para você, é a melhor coisa que tem. E um foco, né? Você focar. Quando você começa a atirar para vários lugares, fica cada vez mais difícil, né? Quem quer medicina para vários lugares,
Obviamente, às vezes você, eu vou para qualquer lugar que for uma pública. Obviamente, é mais fácil você direcionar para o Enem, vai ser muito mais simples, né? Você direcionar para o Enem. E tem uma página no Instagram, Desempenhos Med, que eles colocam cartilhas das universidades, as notas das pessoas do primeiro, do segundo, do terceiro lugar, se a pessoa passou pelo Enem, ou se a pessoa não passou, quanto tempo de cursinho ela fez, qual foi a nota que ela fez, quanto que ela tirou, o que ela fazia. Então, você olhar esse Instagram, assim, você consegue ter um norte, porque era uma coisa assim que eu sabia, em questão assim, quanto que eu preciso tirar na primeira fase e na segunda fase. Eu lembro que no cursinho eu tive um professor que falava assim, se você tirar nota de corte, você não vai passar, é certeza. Isso não é verdade, tem muita gente que passa tirando nota de corte. Então, Sim. era uma coisa assim que eu tinha esse medo, assim, eu não posso tirar nota de corte certinho, porque senão eu não vou passar. Tem muita gente que passa, tirando a nota de corte. Então, é legal você olhar, você ver assim, eu preciso tirar uma nota tal. Quem passa costuma tirar uma nota maior na redação, costuma tirar uma nota maior em matemática, uma nota em natureza, né? Uma coisa que você sempre fala. Por mais que normalmente, né, por exemplo, a USP, Medicina, pelo Enem, pelo SISU, que agora não é mais, né? Que eles estão fazendo agora a USP e Enem, né? Não é mais pelo SISU. Antigamente, a sua nota, você tinha peso 4 para ciências da natureza e peso 3 para matemática. Aí você pensa assim, eu vou estudar mais para... Óbvio que você tem que estudar para naturezas, né? Obviamente. Mas a sua nota levantava muito mais com matemática do que com naturezas. Você consegue tirar uma muito melhor em matemática. Então, é legal você focar nisso. Eu foquei bastante em matemática, né? No final das contas, na segunda fase, não caía matemática na FUVEST. Não me agregou muita coisa, né? Mas se o seu foco é Enem, é naturezas e matemática, muito mais matemática do que naturezas, né? Redação, você não pode se dar o luxo na redação do Enem de você tirar 800. Você tem que tirar no mínimo ali 900, 920 e vai depender do lugar onde você quer, né? Aí você consegue ver, ter uma noção de nota. Eu acho que isso te dá um pouco mais de tranquilidade. Quantas questões mais ou menos você precisa acertar para passar, sei lá, para o UFMG, para passar para a USP, para a Unicamp, que seja. E deixa eu te perguntar, então você estava se preparando para o Enem, mas como foi para a segunda fase da FUVEST? Então, esse foi o problema central, porque como eu pensei muito mais, eu tinha mais esperança de passar pelo Enem e não estava muito confiante que eu fosse conseguir passar para a segunda fase, eu não estudei as questões de segunda fase. Eu devia ter feito isso, porque quando eu vi que eu passei para a segunda fase, me bateu aquele desespero. Eu falei assim, meu Deus do céu, agora eu preciso fazer as questões. Eu ainda consegui fazer 8 provas antigas de segunda fase, 8 anos. Mas aí, naquela coisa assim, eu comecei a ficar motivada e falei assim, não, vai dar certo, porque eu tirei 10 pontos acima da nota de corte. Eu fiz do PPI, né? Tem ampla concorrência, a diferença de nota é bem grande, mas eu passei pelo PPI. No PPI, a nota de corte foi 61. Eu tirei 71. Então, por eu ter tirado 10 pontos acima da nota de corte, eu pensei assim, poxa, tô bem, consegui bem, eu acho que vai dar, eu acho que esse ano vai dar. Então, eu fiquei tão motivada que eu estudava 12 horas. Eu fiquei ali estudando 12 horas, eu peguei várias provas, eu peguei as provas anteriores e comecei a fazer. Aí, o problema da FUVEST, eles começaram a divulgar agora, que eles não divulgam respostas esperadas, diferente da Unicamp. Então, eu tinha que me basear pelas respostas dos cursinhos. Então, eu olhava as respostas do Objetivo e olhava do Elite Campinas, que eram completamente diferentes. Enquanto um era super, como diz o nome, super objetivo, assim, super direto nas respostas, o Elite Campinas era bom porque eles faziam como se fosse um resumo das respostas. Então, tinha tudo ali detalhado, era uma resposta gigante. Não era uma resposta esperada, mas era meio que para você fazer uma revisão, era uma resposta enorme. Então, eu olhava as duas coisas e eu fiquei um pouco na dúvida do jeito que eu ia escrever. Eu deveria ter feito o quê? Eu precisaria ter começado isso antes, deveria ter feito, consegui já a nota de corte. A partir do momento que eu já consegui a nota de corte, que eu já sabia que eu ia conseguir, que eu já tinha tirado o 61 da última vez que eu fiz, eu já devia ter treinado e devia, como eu não estava no cursinho presencial, eu devia ter contratado alguém para corrigir as minhas questões, para ver o jeito que eu estava escrevendo. Joyce, tá com falha nisso, você devia escrever com essa palavra, assim, assim, assado. Porque eu dava as minhas próprias notas. Eu escrevia e falei assim, aí eu sabia que cada questão valia 5 pontos, aí tem A, B e C, e eu pensava assim, a mais facilzinho vai valer 1, as outras 2 vão valer 2 pontos. Então, mais ou menos, eu dava mais uma notinha assim para mim. E eu fazia, e vinha um resumo e tudo mais. E a configuração da prova da segunda fase, ela tem uma cara mais difícil, né? Aí eu olhava assim, meu Deus do céu, eu vou deixar tudo em branco. Você ficar desesperado assim, não vai dar certo, não vou conseguir e tudo mais. E redação, eu fiz pouquíssimas redações. Eu fiz muita redação do Enem, muita redação do Enem. O resultado do Enem saiu ontem, né? A redação do Enem fui super bem. Tirei 960. Incrível.
mas aí na FUVEST eu quase não fiz redação. Aí de 50 eu tirei 33, porque eu não treinei direito. Mas eu acho que o que me ajudou foi a primeira fase, né? A nota da minha primeira fase me levantou mais, né? Mas eu acabei estudando um mês só a segunda fase. Fiz no foco, assim, de segunda fase, fazendo exercício. Sim, sim. Tá, então você estava fazendo esses 8 anos, esse era o dia a dia, 12 horas por dia, com motivação, né, de ver que Não, você não, eu estudava, normalmente, no dia a dia, eu estudava líquida 4 horas. não, eu digo para a segunda fase. Para a segunda fase, é. Para a Para a segunda segunda fase. fase que foi um boom, assim, uma Mas é uma modo coisa assim turbo. super. É uma coisa assim super cansativa. Tanto que no dia seguinte, quando eu terminei a segunda fase, eu dormi das 6 da tarde às 10 da manhã. Eu fiquei muito cansada. Muito. Eu sabia que só dá para manter esse ritmo por um curto período de tempo. Sim. Não dá para ficar muitas horas. Então, como era uma coisa que, assim, uma prova, eu tenho que fazer, e eu tava motivada, não tava, e nem cansaço eu tava sentindo, eu tava de boa, assim, eu acordava assim, não vou fazer, vou estudar, porque vai dar certo, eu vou passar, vou passar, vou passar. Tanto que eu tava com tanta certeza que ia conseguir passar, que meu esposo chegou até a me perguntar, se você não passar, o que você vai fazer? Eu falei assim, nem existe essa possibilidade de eu não passar esse ano. Esse ano eu vou passar, acabou, tô cansada, eu vou passar esse ano, vai dar certo. E aí eu tive bastante motivação, assim, bastante foco, eu estudei bastante, fiz muito, até que eu fiz bastante, eu consegui fazer 8 ou 9 anos da segunda fase e tudo mais, mas faltou aquilo, uma pessoa que tem experiência de corrigir a prova para tirar os meus gaps ali, as minhas falhas, assim, me dar um direcionamento. E quando foi quando saiu o resultado? Então, quando eu vi que eles adiantaram o resultado, era para sair numa segunda-feira, saiu na sexta. Aí eu fiquei assim, falei assim, ai, nem sei, vai sair depois do meio-dia? Eu falei assim, ai, deve sair umas 2, 5 horas da tarde, eu não vou ficar nem me estressando, vou ficar tranquila, vou pra academia e tudo mais. Só que eu tava mentalizando tanto que eu ia passar, eu vi, assim, pra não ficar nervosa, que eu comecei a ficar muito ansiosa. Muito, eu acordava, eu tava dormindo 5 horas, eu acordava assim do nada, comecei a ficar muito nervosa, passava mal, eu ficava passeando dentro de casa, eu falei assim, meu Deus do céu, vou passar mal, vou passar mal, vou passar mal. Aí eu mentalizei muito a lista de aprovados. Eu falei assim, eu vou olhar na hora que sair a lista, eu vou lá pro Jota e eu vou ver o meu nome, Joyce, Marinho, blá, 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 e vou ver meu nome. Então, na hora que eu vi, saiu o resultado, eu abri e olhei meu nome, eu fiquei meio assim, parece que tava confundindo assim, o tanto que eu sonhei, o que eu vi. Eu falei assim, não acredito, eu passei. Eu fiquei, cara, eu fiquei tão feliz que eu fiquei meio travada. Eu falei assim, eu não acredito. Deu certo, passei. Tanto que até agora eu tô meio com essa sensação assim, tipo, meio louca. Eu falei assim, nossa, eu não acredito que eu passei medicina na USP, eu não tô acreditando. Que deu certo. Aí meio que tá. Eu acho que eu preciso ir lá, né? Começar as aulas, assim, pra cair aquela fichazinha. Eu falei assim, nossa, você passou, mas é muito louco, muito louco. E para quem vai fazer prova mais tarde também, assim, você acha o que que você acha, assim, de como vai ser a faculdade, de aprendizados que você vai fazer? Imagina, assim, você ter ido para a faculdade com 18, 19 anos e agora? Nossa, não tem nem comparação. Eu acho que o fato de você trabalhar te dá bastante maturidade e questão de responsabilidade. O meu trabalho, a gente, por mais que você veja no dia a dia, né? Não é uma coisa assim igual um médico que você lida diretamente com a vida, mas no tráfego aéreo é muita responsabilidade. Você está ali cuidando de avião. Então você pode se envolver fácil num incidente ou num acidente aéreo, né? É um trabalho de muita responsabilidade. E a gente vê assim que acontece alguma coisa na aeronave, o piloto ele deposita muita confiança na gente. O que a gente fala, assim, o que ele pede de solicitação, ele joga tudo nas nossas mãos e a gente tem muita responsabilidade disso. Então, eu acredito em questão de responsabilidade que eu adquiri, eu sinto que eu vejo muita gente lá no meu trabalho, a gente entra novinho e você amadurece muito rápido. Você entra muito novo, você tem muita responsabilidade, tanto da parte militar, tanto da parte aeronáutica. Eu considero isso como uma vantagem, porque assim, poxa, é uma outra coisa que eu vou fazer, uma coisa com responsabilidade também. E eu aprendi com os meus erros, eu não vou deixar. Eu sei que o pessoal, você começa a entrar na faculdade, você quer curtir, você quer brincar com o pessoal, quer ir pra festa e tudo mais. Eu já passei dessa fase. Então, eu não curto mais. Eu socializo com o pessoal, churrasquinho e tudo mais, mas eu nem bebo. Então, só dessa parte de foco já direcionado, eu levei muito tempo para conseguir chegar aqui. Então, eu não vou me desvencilhar, vou estudar, não vou ter média baixa, eu vou fazer o máximo que eu puder fazer. E eu nem vou reclamar, porque, poxa, levei 11 anos para conseguir passar. Qualquer coisa vai ser mais fácil do que passar no vestibular lá. Eu já vi Uhum. material, já vi as coisas assim, e
eu vou me adiantar, eu vou estar à frente, eu vou ver, eu vou me esforçar, porque, poxa, eu vou ser médica, né? Eu tenho muita gente que vai depositar confiança em mim, muita responsabilidade. Eu não posso ser como se fosse um. Às vezes a gente pensa, quando a gente é mais novo, né, 18 anos, a gente meio que não cai essa ficha assim, alô. Né? Porque quando eu fui controladora, né, quando eu fui militar, às vezes a gente não entra, já entrei no quartel, legal, bacana. Depois você começa a perceber assim, olha, é uma coisa importante, é uma coisa especial. Então, essa visão, por enquanto, né, ainda vai entrar o pessoal pelo Enem. Por enquanto, eu sou mais velha da minha turma. E eu nem ligo, sabe? Eu acho isso legal, sabe? Você ter mais maturidade. E vejo muita gente, como eu falei, muita gente do meu trabalho, que a gente fala assim, eu tô velho. Eu no cursinho, tinha gente com 20 anos. 20 anos falando que já tava velho. Eu assim, eu Sim. já tô muito velho. Eu falei, gente, você tem 20 anos, se você tá querendo desistir. E eu vejo também muita gente que tá fazendo 5 anos de cursinho. Tem muita gente que faz, né? Faz 5, 4, 5, 6 anos de cursinho e tá pensando em desistir. E a minha motivação, o meu incentivo que eu falo para essa pessoa, cara, continua. Não desiste. Não vale a pena você desistir agora. Você já chegou muito longe para você parar e desistir e falar assim, eu não vou fazer mais, deixa para lá, porque você vai carregar essa pedra com você durante muito tempo, porque vai dar certo. Tipo, medicina é cansativo, né? Você precisa fazer, né, muitos concursos, né? Até o ITA que você fez é difícil, né? Mas você precisa de estratégia. Como você tem estratégia, tem tanta coisa que eu não foquei, que eu sabia que não caía muito no vestibular. Eu falei assim, eu sei que esse conteúdo. E eu olhei a vantagem também da plataforma do A Prova Total, que eles fazem o ranking, né, das matérias, dos conteúdos que mais caem. Então eu sabia, isso aqui costuma cair mais, isso aqui costuma cair menos. Óbvio que não é impossível uma coisa que nunca caiu, não caia também, né? Mas eu foquei mais naqueles conteúdos que mais caíam. Isso aqui que mais caía, eu preciso saber isso. Isso aqui é muito específico. Isso aqui não costuma cair, não preciso saber esse detalhezinho. Então você vai focando naquilo que é importante. Você escolheu um vestibular, você foca naquilo, porque, poxa vida, você tem tanto vídeo no YouTube dando dica, tanta coisa assim, você fica até perdido de tanta informação que você tem. Você direcionar, poxa, você pegar alguma coisa, pegar o Sniper, que o seu curso que ajudou pra caramba, você escolheu uma coisa, uma plataforma, um foco. Você vai falar, a Suzane falou isso, é assim que eu vou seguir e vou me direcionar. Você se organizar e não desistir. Não importa, não interessa qual que é a diferença aqui. Porque, por exemplo, no quartel, quando você entra, quando você tem classificação, né? Faz diferença. Você é 01, você é 0 último, questão de escolha de vaga. Não faz diferença se eu fui primeiro lugar, se eu fui último lugar. Eu passei, eu entrei. Obviamente, Uhum. depois que eu me formar, vai fazer diferença. Quando eu estiver na faculdade, a minha nota, a minha média final, com certeza. Isso vai fazer diferença. Uma coisa que fazer no intercâmbio, alguma coisa diferente. Mas não faz diferença se eu passei em primeiro, se eu passei em último lugar, se eu levei 5 anos, se eu passei. Poxa, o que tem de gente, eu acho incrível. O que tem de gente da minha turma agora, né? A pessoa passou com 18 anos, com 19 anos. Cara, incrível. Você começou desde novinho, mas não interessa. Tem gente com 18, tem gente com 25, tem menino com 29, eu tenho 31, não importa. Importa que você tá lá, você realizou seu sonho, você conseguiu chegar onde você queria, isso que importa. Perfeito. E se alguém quiser contactar você ou ver seu Instagram, você tem Instagram ou algo assim? Eu tenho Instagram, meu Instagram é Jojo Marinho. Não posto muita coisa não sou muito blogueira não, mas se quiser falar alguma coisa comigo, pode mandar lá. Sim. Bom, então acho que é isso. Muito obrigada pela sua Obrigada, Suzane, fiquei entrevista. feliz. Uau, eu adorei que você, assim, sabe, não desistiu. É muito fácil a gente desistir ou a gente ir para o plano B, plano C e incrível você. Não, eu vou Não, lá. o mais cômodo, né, a gente desistir. É mais fácil desistir. Falar assim, desistir. Aham. Quanta gente eu vi que desistiu, quanta gente. Eu vi no meu trabalho passando, a pessoa estava fazendo medicina, fazendo junto comigo, a pessoa, desisti, não deu certo. E a pessoa vai lá e busca uma outra coisa. Porque às vezes a pessoa fala, quer ir na área de saúde, eu acho que tem muita gente que queria medicina, eu vou fazer um odonto. Será que tem a ver o odonto fazer? Aí eu falei assim, poxa, vai, você quer medicina? Vai lá e tenta. Quer ir para qualquer lugar? Eu Aham. conheço gente, tem gente que estudou comigo que foi pro Acre, foi pro Amapá, não tem problema. Se você quiser, você vai para o lugar onde for melhor para você, né? Se eu quero o mais rápido, tem que ser o mais prático para mim. Só que eu tive um direcionamento. Falei assim, eu só quero se for a USP. Eu falei assim, dessa vez eu não vou ter plano A, B e C, que eu tô cansada de querer uma coisa e não passar e conseguir outra. E eu falei assim, não, vai ser um plano A que eu vou fazer, eu vou passar na USP e ponto final, vou decidir. Você tem um plano, e você decide, você vai ali até o final. Não desiste, porque senão vai ser muito dolorido para você. E às vezes você coloca até essa frustração no seu filho. Tem Aham. muita gente do meu trabalho, por exemplo, que foi militar porque o pai queria ser militar. Então fica aquela coisa, seja militar, seja militar. Até no balé, quando eu fiz balé,
tinha uma moça no balé que a filha dela estava fazendo balé, porque ela fazia, ela sempre quis, e a filha dela queria desistir. Ela não deixou a menina sair do balé. Porque às vezes a pessoa nem gosta, às vezes seu filho nem gosta, mas você sente aquela alegria, você transfere aquela alegria que era para ser para você, para o seu filho. Então você fica muito feliz em ver seu filho fazendo aquilo que você queria fazer, só que o seu filho não tá tão feliz com aquilo ali, né? Ele acaba querendo Aham. ter no seu espaço, mas não é exatamente. Aí você acaba botando uma frustração na pessoa. Ela, poxa, eu fiz aquilo pela minha mãe, pelo meu pai. Então, cara, bota os seus sonhos em você. Você quer fazer aquilo? Você vai lá e você faz, você realiza. E eu passei por um processo, foi difícil, foi cansativo, mas agora eu já entendo o que eu preciso fazer. Eu já sei como é que. Eu posso dar dica, né? Eu posso falar para as pessoas assim, ó, faz isso, faz assado, eu fiz isso, deu errado. Então, ele veio muito tempo. Se eu tivesse um mentor, seria perfeito para mim. Se tivesse alguém que falasse assim, Joyce, faz assim, isso lá no início, né? Faz assim, faz assado, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar errado. Então eu precisei aprender sozinha. Eu falei assim, se deu errado, eu tropeçava, caía e levantava, fazia de novo. Não, isso aqui tá errado, vou ter que fazer. Porque eu falei assim, não. Porque no livro fala, né, da única coisa e tudo mais, fala assim, a gente tem que sair do mediano. Às vezes a gente tem essa mania de fazer assim, eu vou fazer o mais fácil, da linha do medíocre. Eu falei assim, poxa, vamos fazer, sem querer diminuir ninguém, né, com certeza. Mas às vezes a gente precisa ir além. Assim, a gente tem que sair da zona de conforto. Eu vou fazer o mais fácil. Eu fiz isso muitas vezes. Vou fazer o mais fácil. Não, agora dessa vez eu vou querer fazer o mais difícil. E eu vou conseguir, vai dar certo. Perfeito. E assim a gente encerra então o podcast. Nossa, ficou ótimo, até como você terminou.